com quem eu não falei ainda, meu nome é Flávia, eu sou farmacêutica também, sou responsável pelo cadastro de pessoa física, então cuido dessa parte das inscrições e emissão dos documentos. Estou aqui com a diretoria hoje para realizar o juramento de vocês. Antes de passar a palavra para a diretoria, eu só quero pedir para que todos vocês mantenham as câmeras ligadas para a gente manter o nosso contato visual e os microfones desligados para não causar interferência na nossa reunião, tá bom? Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Meu nome é Márcio Antoniassi, estou como presidente do CRF. Quero dar as boas-vindas a vocês neste momento tão importante, que é um marco aí na história profissional de vocês, e conversaremos um pouco mais adiante. Então, passo a palavra para os demais diretores e depois voltamos a conversar. Olá, bom dia a todos. Eu sou Valquíris Godoy, atualmente estou como vice-presidente do CRF Paraná. Assim como o Márcio disse, deixar as boas-vindas para vocês, que sejam felizes na profissão que escolheram para a vida de vocês e deixar o Conselho Regional de Farmácia, que é a casa do farmacêutico, sempre à disposição de vocês, sempre que necessário. Muito obrigado pela presença de todos, que seja uma reunião proveitosa. Eu passo a palavra para o Eduardo. Isso aí, senhor Valquíris. Muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né, ter vocês aqui, receber vocês para esse momento tão especial. Eu sou Eduardo Valério, sou de Maringá, tenho farmácia comunitária, atuo na parte de consultoria para gestão também de farmácias. E como o Valquíris falou, né, essa casa aqui é de vocês, então sejam todos bem recebidos e um bom juramento a todos. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Grace Eubank, estou com os meninos aí nessa diretoria. Estou como diretora secretária-geral, é um prazer participar desse momento com vocês, né, o dia do juramento de vocês. Desejo também muita felicidade, né, muitas realizações aí na profissão que vocês escolheram. E como, né, o Márcio já falou, o Valquíris também falou, a casa é nossa, né? Essa casa aqui é de todos os farmacêuticos e parabéns para vocês. Muito obrigada. Meu nome é José Carlos Vitorazzi, estou como assessor político da diretoria. Quero desejar sucesso na vida profissional de vocês, nessa profissão brilhante que é a profissão de farmacêutico. E desejo a todos que sejam muito felizes. E o que precisar da assessoria ou da diretoria, a gente está à disposição. Um abraço a todos. Pessoal, nós temos aí uma infinidade de notícias, de informações para compartilhar com vocês, mas nós selecionamos algumas. Nós queremos dizer para vocês que este conselho tem trabalhado em prol da profissão e tem trabalhado também e muito em prol do farmacêutico. Nós iniciamos essa gestão em janeiro, e com o entendimento de que o conselho precisa estar mais próximo do farmacêutico. E nós temos nos empenhado muito com isso, e apresento para vocês algumas das nossas ações, rapidamente, como, por exemplo, a administração integrativa, que é uma forma do conselho sair de dentro da sede, das seccionais e ir até os farmacêuticos. Essa administração ela tem acontecido de algumas formas. Uma delas são as reuniões que a diretoria tem ido em algumas cidades. Nós já estivemos esse ano em reunião com farmacêuticos em Santo Antônio da Platina, Umuarama, Paranavaí, Foz do Iguaçu, Guarapuava, aqui em Curitiba e mais algumas cidades. Então, são oportunidades que nós estendemos aos farmacêuticos para que eles vão até lá e abram seus corações. É um momento para esclarecimento de dúvidas, é um momento para reclamarem, para mostrar o seu descontentamento com algo, seja com o próprio conselho, com a profissão, mas é um momento que a diretoria vai para ouvir os farmacêuticos e
e aí os seus anseios. Também vocês acabaram de conhecer o Vettorazzi, que é farmacêutico e é nosso assessor político. Ele tem ido até as farmácias, conversado com os farmacêuticos, não só farmácias, mas laboratório de análises clínicas, hospitais, onde há um farmacêutico que tenha aí essa acessibilidade ao nosso assessor. Ele tem visitado, tem conversado, tem levado um questionário para que os farmacêuticos respondam e avaliem o conselho, avaliem a profissão, que é dessa forma que nós entendemos que nós podemos construir uma profissão melhor. Se nós não tivermos essa sensibilidade de ouvir o farmacêutico e trabalhar com essas vozes, às vezes a gente entende que há uma necessidade, mas nós não conseguimos ter essa sensibilidade de forma geral. Então, esse questionário apresentado aos farmacêuticos tem sido muito importante, porque nessas respostas que nós discutiremos e vamos elaborar aí estratégias para melhorar mais ainda. Então, se chegar esse questionário até vocês, respondam, contribuam, sejam sinceros, para que a gente possa crescer cada vez mais. Nós temos uma outra estratégia que é apoio ao Sindicato dos Farmacêuticos. A questão trabalhista ou salarial não é uma atribuição do Conselho de Farmácia, é atribuição do Sindicato dos Farmacêuticos. Porém, com a reforma trabalhista, nós entendemos que houve um enfraquecimento do sindicato, mas o Conselho, entendendo que uma profissão forte, bem remunerada, bem valorizada, consegue ter profissionais muito mais competentes e dedicados, então nós trabalhamos nessa parceria com o sindicato de várias formas. Tá? Então, existe aí um projeto de lei nacional do piso salarial. Talvez vocês não saibam, mas há vários pisos no estado do Paraná. Nós temos regiões do negociação com o sindicato patronal que há 4 anos não tem reajuste. Então, o Conselho tem ajudado nesse sentido, sempre fortalecendo o sindicato nas suas ações. Também a desburocratização. Nesta casa são discutidas deliberações que regulamentam a profissão farmacêutica, e no início deste ano nós identificamos uma deliberação que criava critérios rigorosos para apostilamento de certificado de pós-graduação em farmácia clínica, e se tornava muito burocrático. Então, aqui no plenário nós discutimos essa questão e fizemos a revogação desta deliberação, entendendo a necessidade da desburocratização. Ainda dentro desse assunto, hoje se pode, a Flávia vai falar um pouco mais, mas hoje se pode realizar praticamente todos os procedimentos via internet. Ou seja, hoje o farmacêutico ele não precisa mais sair do seu estabelecimento para ir até o conselho para resolver uma questão administrativa. Então, hoje tem a opção aí de fazer pela internet. Às vezes a gente apanha um pouco, né, até aprender o procedimento, mas já estamos aí já bem avançados nisso. Também em relação a empreendedorismo, tem muito farmacêutico proprietário do seu negócio que decidiu por empreender, e nós temos em andamento um curso de gestão farmacêutica, que é um curso de sexta-feira à noite, sábado, o dia todo. Ele já aconteceu em várias cidades do estado do Paraná, não somente para empreendedores, mas é aberto a todos os farmacêuticos, porque talvez hoje você não é empreendedor, mas amanhã sim. Também aberto aos acadêmicos, então é importante a participação. Não há custo algum pelos cursos do Conselho, tá? Então, aproveitem, usufruam disso. Também nós criamos um grupo de trabalho, Mulheres Farmacêuticas. Entendemos que hoje a maioria da profissão é composta por farmacêuticas, são mulheres que estão aí no dia a dia da farmácia e passam por dificuldades nos seus ambientes de trabalho, e o Conselho pode ajudar nisso. Então, ainda é um grupo novo, mas nós já temos algumas estratégias de trabalho e logo nós já começaremos a trabalhar nesse sentido. Também nós tínhamos como proposta pré-ética
onde há situações de que constatado pela fiscalização algumas irregularidades mais simples, o Departamento de Ética ele encaminha um ofício de orientação ao farmacêutico para que ele regularize, entendendo que não é nada tão sério. E nós temos também situações aí de irregularidades ou infrações éticas que aí sim tem respaldo para a instauração de um processo ético. Mas há no meio disso, há um meio termo em que é necessário que haja essa sensibilidade. Então, há hoje, e já disponível a todos vocês, vídeos de orientação no site do CRF para que saibam mais sobre legislação. Nós entendemos que muitas irregularidades acontecem não por má fé, mas por falta de conhecimento. E é esse conhecimento, essa orientação que nós entendemos ser necessário que o Conselho faça. Então, acessem a esses vídeos, está à disposição de vocês, só entrar no site ou solicitar depois que nós deixaremos lá à disposição. E quase finalizando, criamos também um grupo de trabalho parlamentar que tem a finalidade de aproximação com os parlamentares. Nós abrimos este ano, é um ano eleitoral, daqui uns dias nós temos aí a eleição partidária, e nós olhamos aí para o cenário da nossa profissão e vemos vários projetos de lei que nós gostaríamos que fosse aprovado, como o do piso nacional, que já citei para vocês, mas também há vários outros projetos que ameaçam a nossa profissão. Tanto quanto a liberação de medicamentos em supermercados, que acreditamos que não será somente em supermercados, é o primeiro que será liberado, mas depois em qualquer bar de esquina nós vamos encontrar medicamentos e sabemos do risco disso para a sociedade, para a saúde da população. Temos aí projetos de lei de farmacêutico remoto, temos os técnicos, ou seja, pessoas que não têm a graduação em farmácia querendo assumir a responsabilidade técnica de estabelecimentos. Então, há uma infinidade de projetos de lei que ameaçam a nossa profissão. E essa proximidade que nós entendemos ser necessária com os parlamentares, ela vem a contribuir por isso, para que nós possamos não correr todos esses riscos. Então, neste ano, nós recebemos vários candidatos aqui no Conselho, nós visitamos outros, levando a eles, primeiro, dando a eles a oportunidade de falarem por alguns minutos sobre os seus trabalhos, suas propostas, mas ao final disso, entregando a eles uma pauta de reivindicações da profissão farmacêutica. Essa pauta foi elaborada por este plenário, pelos nossos grupos de trabalho e tem sido entregue a esses parlamentares. Muitos deles se comprometeram, ou praticamente a grande maioria, se comprometeram com a profissão. Esperamos que no próximo ano, seja qualquer deles que se eleja, mas que passou por aqui, que recebeu a nossa pauta, possa depois nos dar esse suporte, nos dar essa segurança que a profissão tanto precisa. Tá? E por fim, transparência. Nós procuramos ser o mais transparente possível. No site do CRF há uma grande quantidade de informações que são de interesse de vocês. Vão lá, dê uma olhada no site da transparência para que vocês possam realmente saber onde é investido os recursos deste conselho, onde é investido o dinheiro da anuidade de vocês. Também a plenária, que acontece hoje à tarde, acontece amanhã à tarde, acontece uma vez por mês, ela é transmitida, ou há algum tempo já é transmitida ao vivo, mas neste horário da tarde, muitos farmacêuticos estão trabalhando, e assim não conseguem acompanhar quais são as discussões que acontecem aqui. Dentro do âmbito da transparência, nós deixamos à disposição, gravado, no site, no YouTube, as plenárias. É importante que vocês dêem uma passadinha por lá, vejam o que é discutido, vejam o que é considerado aí quanto à profissão. E é o momento de vocês participarem. A plenária é aberta, quando vocês quiserem vir para cá, participem, estejam presentes, ok? Então esse é o recado aí deste conselho para vocês, e na certeza de que nós estamos procurando fazer o melhor.
estamos procurando fazer tudo da melhor forma para que a profissão seja mais reconhecida, valorizada e respeitada. Ok? Então, passo a palavra para a Flávia para dar continuidade. Obrigado. Obrigada, doutor Márcio. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para ficar mais visual. Eu só quero dar um recado antes das minhas informações. Eventualmente, alguém pode perder a conexão e acabar saindo da reunião. Como já foi autorizado, é para vocês conseguirem retornar, tá? Caso não consigam, a gente, depois que a reunião inicia, a gente não consegue mais autorizar a entrada de vocês, tá? Então, se vocês não conseguirem concluir o juramento, vocês vão ser convocados daí para uma próxima data, tá? Da mesma forma, quem não pediu acesso antes do início da reunião, que daí a gente não consegue autorizar, vai ser convocado, né? Às vezes vocês têm algum amigo que tinha sido convocado para essa data, né? Não pediu acesso antes do início, depois que começa a gente não consegue autorizar mesmo, então fica para uma próxima, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Acredito que todos estejam vendo, né, a apresentação. Então, reunião de juramento, né, profissional. É importante que vocês saibam que o juramento ele é uma obrigatoriedade legal, né? Eu não vou ficar aqui falando de legislação, mas essa lei, que é a 3.820 de 1960, eu não posso deixar de citar, que é a lei que criou o Conselho Federal e os regionais. Ela traz quais são as atribuições, né, do Conselho Federal e dos regionais, e é nela também que consta a obrigatoriedade do profissional estar realizando o juramento, né, o jurar o bom exercício da profissão para receber seus documentos profissionais. Então, é baseado nela que existe essa solenidade de juramento que estamos fazendo agora. Mas muito mais do que a questão da obrigatoriedade legal, o Conselho procura utilizar desse momento, que acaba sendo o nosso primeiro contato, para passar informações importantes para vocês. Então, além de vocês estarem conhecendo, né, a diretoria, eu tento, na minha apresentação, demonstrar para vocês o que vocês conseguem de informação, sobretudo no site do Conselho, o que a nossa ferramenta, que é o CRF-PR em Casa, oferece para que vocês tenham acesso, né, a essas informações que são tão importantes e que, lógico, a gente acaba oferecendo, mas muitas vezes a gente precisa, né, é uma via de mão dupla, né, que o profissional busque essas orientações. Então, aqui são os membros da diretoria aqui presentes, que eles mesmos se apresentaram para vocês, mas no site, no menu lateral, tem a parte institucional, vocês conseguem visualizar os diretores, vai ter o mini currículo de cada um deles, e também o contato deles, né, caso vocês desejarem. Da mesma forma que a diretoria, existem os conselheiros, né? É importante que vocês saibam que tanto a diretoria quanto os conselheiros, e para ser diretor obrigatoriamente tem que ser conselheiro, é feito um processo eleitoral, né? Então, da mesma forma, né, como vão acontecer eleições partidárias esse ano, o ano que vem teremos eleições do conselho. Tá? Os diretores e os conselheiros não são funcionários, né? Eles são eleitos pelos farmacêuticos. A eleição, né, o voto, ele é obrigatório, né, aos farmacêuticos inscritos. Então, é importante que vocês, né, acompanhem quem são os conselheiros, né, os candidatos também, a forma como eles pensam, aonde exercem suas atividades, para estar participando dessas eleições o ano que vem. No site, vocês também têm acesso ao mini currículo de todos os conselheiros e também o contato. Às vezes tem um conselheiro que é da região, que acaba sendo como referência, né, para vocês entrarem em contato. Lá no site, vocês
conseguem essas informações. Os conselheiros e os diretores, como eu falei, não são funcionários e, portanto, não recebem salário, né? A diretoria normalmente está aqui no conselho uma vez por semana e os conselheiros uma vez por mês nas reuniões plenárias, como essa que vai acontecer hoje e amanhã. Eles recebem uma ajuda de custo para comparecer no CRF nessas reuniões, né? Mas não existe um salário, né, como de um funcionário. Tá? Nessas reuniões plenárias, né, aqui é uma foto de uma reunião plenária, que é nesse auditório onde nós estamos hoje, né, como a gente já falou, hoje à tarde começa a nossa plenária de setembro, e tem mais amanhã a sua continuidade. Então, para vocês entenderem, né, a plenária ela tem uma parte que é dita regimental, ou seja, obrigatoriamente todo mês vai ter essa pauta na plenária, que são as aprovações dos atos administrativos que aconteceram no conselho, né, normalmente no mês anterior. Então, tem os processos administrativos cadastrais de pessoa física e de pessoa jurídica, né, no caso de pessoa física, né, por exemplo, a inscrição de vocês, né, passou na plenária. A maioria de vocês, né, foi convocado hoje porque teve a inscrição aprovada na plenária de agosto, que foi dia 25 e 26, né. Alguns são convocados, né, cuja inscrição passou em plenárias anteriores e acabaram se ausentando, né, do juramento, foram reconvocados. Mas a maioria, a inscrição foi aprovada na plenária passada. Então, da mesma forma, hoje teremos aprovações de novas inscrições, né? Além de inscrições profissionais que são transferidos para outro CRF ou que vêm de outro CRF, os ingressos de responsabilidade técnica, registros de empresas novas, né? São todos procedimentos cadastrais, pessoa física e pessoa jurídica, apreciados no plenário, da mesma forma. Tem processos administrativos fiscais, então o Departamento de Fiscalização traz para aprovação do plenário esses processos, né? Por exemplo, estabelecimentos que estão em funcionamento sem a presença, né, sem a anotação de um responsável técnico, né, sofrem um auto de infração. Esse auto de infração, a defesa que é dada, né, é dado o direito ao representante legal desse estabelecimento fazer uma defesa ao CRF, é apreciado, né, pelos conselheiros. Da mesma forma, tem os processos éticos, né, e a parte dos processos éticos é a única parte que ela é sigilosa, então ela não é gravada, né, e nem disponibilizada ao vivo, né, externamente. Né, somente os conselheiros, a parte interessada, é que participam dessa parte da plenária. Excesso essa parte dos processos éticos, que, né, por ser sigilosa, as demais pautas, todos os profissionais podem estar acompanhando, né, tanto presencialmente, como o doutor Márcio falou, caso queiram comparecer na plenária, quanto, né, assistindo a transmissão pelo YouTube ao vivo, né, ou gravado. E além dessa parte regimental, né, tem parte financeira também, né, como o doutor Márcio até falou da questão da transparência, é importante, toda a parte financeira, ela é aprovada pelo plenário, né, e é divulgada através do nosso portal da transparência, para que todos os farmacêuticos tenham conhecimento, né. Fora essa parte regimental, tem a parte das discussões, né, que acaba sendo o mais interessante, né, para os profissionais. Porque se vocês forem avaliar, o Conselho Federal de Farmácia, ele tem autonomia para publicar resoluções e o regional deliberações. Então, o regional, ele tem autonomia para normatizar a atuação do profissional aqui no Paraná. E é isso que é discutido nessas reuniões plenárias, né? Existia uma deliberação anteriormente, né, que é a 915, que exigia que o profissional
comprovasse especialização na área de farmácia clínica para atuar na prescrição de medicamentos sujeitos à prescrição médica, além da questão de ter protocolo com o prescritor, com a instituição de saúde, ele tinha que comprovar que essa pós atendia diversos requisitos. Precisava apresentar diversos documentos da instituição formadora. Isso foi deliberado numa plenária, né? Hoje, né, nessa gestão, no começo do ano, essa deliberação foi revogada. Então, o plenário rediscutiu, verificou que isso estava inviabilizando o requerimento dos profissionais, justamente pela dificuldade do acesso a esses documentos pela instituição formadora. Então, a deliberação foi revogada. Então, esse é só um exemplo das discussões que aconteceram na plenária, tanto na época para aprovar a deliberação, quanto agora para revogar, e que acabam influenciando o dia a dia de vários profissionais, né? Então, é importante que vocês acompanhem essas discussões nas plenárias. Além desse grupo que ele é eleito, nós temos profissionais que fazem parte de grupos técnicos de trabalho. Esses profissionais, eles são escolhidos. Na verdade, eles são indicados pela experiência que eles têm nas principais áreas de atuação da profissão, né? A gente tem vários grupos técnicos de trabalho, né, compostos por esses profissionais que auxiliam tanto o conselho internamente com questões técnicas, quanto os profissionais que trabalham ou que desejam trabalhar nessas áreas. Se vocês acessam ali, por exemplo, o segundo grupo técnico de assistência farmacêutica no serviço público, ele vai abrir uma tela, que daí na primeira aba vocês têm acesso ao grupo, né, quem faz parte do grupo, enfim. E ali a segunda aba, que eu, né, passo aqui por acreditar que é a mais interessante, né, que são os materiais que esse grupo técnico já elaborou para os profissionais. Então, são materiais bem didáticos de quem trabalha no dia a dia, né, na respectiva área, e que daí auxiliam o farmacêutico que pretende atuar ou que já está atuando nesse segmento, né? Como a nossa profissão tem várias atividades, né, as principais, o conselho tem esses grupos técnicos que dão todo esse subsídio, são profissionais que têm larga experiência nesse ramo de atividade. Se vocês ainda tiverem algum questionamento, tem ali no Fale com o grupo de trabalho, né, ele abre aquelas caixinhas para preencher o questionamento, só encaminhar por ali que o grupo técnico vai responder para vocês. Além disso, o conselho também tem o serviço do SIM, que é Centro de Informações sobre Medicamentos. Na verdade, esse é um departamento dentro do conselho, a gente tem 3 farmacêuticos que trabalham no SIM, né, que são especializados nessa parte científica, né, vai fornecer informações atualizadas e confiáveis, tudo sobre medicamentos para vocês. Então, ali no site vocês têm o Solicite Informações, vocês conseguem encaminhar a demanda de vocês. Então, estão com uma dúvida numa prescrição, suspeitando que uma dose está acima da recomendada, ou de uma interação medicamentosa, né, quantidade de medicamentos da posologia, encaminhe o questionamento que o SIM auxilia vocês. E, além disso, ali tem notícias, materiais de apoio, né, boletins. O SIM, ele elabora diversos materiais informativos, que são informações técnicas, né, voltadas à orientação dos farmacêuticos sobre os mais diversos assuntos, né. Aqui tem alguns exemplos, né, vacina, anabolizantes, então várias, né, tudo que é relacionado a medicamentos, né, e está em voga no momento, sim, vai elaborar um material informativo
vocês conseguem fazer o download desses materiais pelo site, tá? Existe até um manual de dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, né, que acho que a gente já está na 7ª edição, se eu não me engano, que virou até um aplicativo de celular. É muito prático para quem trabalha com dispensação. Então, lá no site vocês conseguem tanto fazer o download do manual, quanto as orientações para baixar esse aplicativo, que facilita bastante para quem trabalha com dispensação no dia a dia. Tá? Então, usem do serviço do SIM. Aqui é o nosso portal da ouvidoria, depois eu vou mostrar onde que tem acesso aos portais no site, mas você entrando no portal da ouvidoria, ele já abre essa plataforma do Fala Brasil, que é a plataforma que o CRF usa. Nós temos uma ouvidora, tá? Então, pela ouvidoria, vocês podem solicitar informações, fazer reclamações, elogios, solicitações, fazer denúncias, né? Então, vocês podem utilizar desse canal da ouvidoria com a maior tranquilidade, a maior segurança, que é garantido todo o sigilo do demandante, tá? Então, usem do nosso canal da ouvidoria também com tranquilidade na segurança do sigilo dessas informações, tá? O CRF nas mídias sociais, então Facebook, Instagram, Twitter, estamos no TikTok agora também, a gente precisa atualizar esse banner, né? Sigam o CRF nas mídias, né? E sempre procurem informações oficiais, né? Então, ninguém melhor do que o CRF para fornecer informações sobre o ramo da profissão, né? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou receberem qualquer tipo de informação, usem dos nossos canais oficiais para estar confirmando a veracidade, tá? Nós temos também um canal de contato que é pelo WhatsApp, tá? Então, se vocês não têm o nosso WhatsApp registrado aí, registrem, né? O nosso atendimento, tanto telefônico quanto do WhatsApp, hoje é de segunda a sexta-feira, das 13 às 17. Tá? Então, o período da tarde, todos os nossos colaboradores estão voltados ao atendimento dos farmacêuticos e dos estabelecimentos, né? No período da manhã, os colaboradores, eles tramitam os procedimentos que são realizados, né, que são solicitados pelo CRF em casa. Então, como hoje mudou-se a nossa forma de trabalhar, né, que as nossas demandas são praticamente 100% virtuais, o nosso período da manhã é para dar vazão a essas demandas e o período da tarde é para o atendimento do farmacêutico. Então, aqui, a carinha do nosso site, né? Ali em cima, né, tem as caixinhas verdinhas, tem ali CRF-PR em casa, né, que é a nossa plataforma de serviços, depois eu vou falar mais sobre ela. E ali do ladinho, os portais, né? A última opção é a ouvidoria, né, que daí entra naquela plataforma do Fala Brasil que eu mostrei anteriormente, tá? Então, sempre que entrarem no site, vão ter as notícias mais importantes. Agora, ali já está aparecendo a foto da nossa campanha, o farmacêutico pode, né, para o Dia Internacional do Farmacêutico, né, a campanha já tá no ar, né, acessem ali no site, né, e ali no menu lateral, que tem várias opções, né? Dentre elas, ali tem a parte de serviços, né? Então, tem serviços pessoa física, pessoa jurídica, carta de serviços e atendimento presencial. Então, ali em serviços de pessoa física e pessoa jurídica, vocês encontram todas as orientações sobre os procedimentos que vocês podem estar realizando, né? O tipo de requerimento que precisa preencher, qual que é a base legal, o que precisa anexar, né? Na carta de serviços tem a explicação também de cada serviço e o prazo que o conselho tem para a realização, para a finalização
dessa solicitação de vocês. E, por último, ali, o agendamento presencial, que é realizado, né, o atendimento à tarde, para quem precisa fazer algum procedimento mais complexo, que prefere comparecer no conselho para a gente auxiliar, está fazendo isso pelo CRF em casa, né? A gente auxilia isso em atendimento presencial, e aqueles procedimentos que ainda a gente precisa da presença do farmacêutico, que basicamente é para apresentar o diploma, para a gente estar fazendo esse registro, mas eu falo disso quando eu for explicar os tipos de inscrição daqui a pouquinho. Então, formulários eletrônicos facilitam, né, os serviços e as solicitações. No CRF PR em casa, a gente sempre tem formulários de requerimento a serem preenchidos, né? Na maioria deles, não precisa nem da assinatura do profissional, porque, como está fazendo pelo CRF em casa, né, que é através de um acesso com senha, a gente já considera esse acesso, né, o requerimento pessoal daquele farmacêutico, no caso da pessoa física. No caso da pessoa jurídica, que o acesso é feito pelo representante legal, ou precisa fazer alguma movimentação do farmacêutico, a gente precisa, né, do atesto desse farmacêutico para aquela solicitação, então ele precisa assinar. No site tem bem certinho como é que insere a assinatura digital também nos requerimentos. Serve tanto para os requerimentos, né, dos formulários do conselho, quanto outros que a pessoa deseja fazer, né, está ali ensinado, né? Então, agora, sobre o CRF-PR, né, acredito que todos já tenham se cadastrado, né? Hoje, quase 100% dos serviços a gente faz pelo portal, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho ali do serviço que está evidenciado, que é de baixa de responsabilidade técnica, mas ali tem mais serviços ao profissional, tem diversas opções. Acessem para vocês saberem o que o CRF oferece, né? Hoje, a gente faz pedido de anotação de título de especialista, por exemplo, encaminhando o certificado frente e verso, o requerimento, né? Essa anotação é feita no nosso cadastro. O profissional, quando ele acessa, né, ou qualquer um, na verdade, que acesse a consulta pública, né, dos profissionais, consegue visualizar aquele título para aquele farmacêutico, né? Então fica, né, além desse ofício que ele recebe, a anotação no nosso cadastro, fica pública aquela informação daquela titulação, né? Essa solicitação é feita pelo CRF em casa, né? Ali do ladinho, né, é importante que vocês saibam que tem os protocolos, né? Então tem protocolo CRF, que são os realizados pelo conselho no atendimento. Desculpa. Tem protocolos web que vocês fazem pelo CRF em casa, e ali os protocolos aguardando resposta, e quando a solicitação de vocês é conferida, falta algum documento, ou precisa de alguma correção, ou algum documento adicional, a gente devolve esse protocolo para vocês, e no parecer está explicando o que é solicitado. Vai aparecer ali naquela bolinha 1, 2, de acordo com a quantidade de protocolos aguardando resposta. Tá? Então, é ali, nesse ícone verdinho que vocês acessam para responder aquele protocolo. Então, não precisa abrir uma nova solicitação, né? Dentro, aquele protocolo inicial pode ser corrigido ou complementado ali naquele ícone verdinho, tá? Agora, especificamente com relação à baixa, que está ali evidenciada, não é um serviço novo que a gente está oferecendo, mas eu sempre trago isso nos juramentos, porque a obrigatoriedade da baixa é pelo profissional, tá? A responsabilidade de fazer a baixa da responsabilidade técnica é do farmacêutico e não da empresa. Tá? Então, ali,
vocês têm que dar um ciente, selecionar qual que é o estabelecimento que vocês querem realizar a baixa, vão preencher os dados, né, que é autoexplicativo ali no CRF em casa, salvar a documentação necessária e salvar esse protocolo, tá? Primeiro, aqui responsabilidade técnica, entendam, tanto o diretor, quanto assistente, quanto substituto, quanto DAP. Alguns profissionais acham que responsabilidade técnica é só diretor. Não é verdade. São tipos de responsabilidade técnica, tá? Todas elas são anotadas perante o conselho e quando o profissional se desliga, ele precisa retirar o nome dele daquele estabelecimento através da baixa da responsabilidade técnica, que é feita pelo CRF em casa, tá? Pelo Código de Ética, o profissional tem 5 dias para fazer esse procedimento. E é por isso que eu gosto de falar sobre isso aqui no juramento, né, que é o nosso primeiro contato. Esse prazo para baixa, ele foi instituído no Código de Ética na resolução lá de 2014, tá? Depois esse Código de Ética, essa resolução foi alterada, mas esse prazo não mudou, tá? Então, 5 dias para fazer o procedimento da baixa da responsabilidade técnica perante o conselho. Tá? Muitos profissionais não fazem, nem nesse prazo e nem num prazo maior, esse procedimento de baixa, e acabam tendo um processo ético instaurado em seu desfavor. Tá? E nas audiências, o que esses profissionais relatam? Né? Primeiro, que não sabiam que precisavam fazer a baixa, e é por isso que eu trago aqui esse alerta, porque vocês precisam conhecer a legislação, né? Então, por isso que a gente traz no juramento, onde vocês têm acesso, né, a essas informações, e aonde, a quem vocês devem recorrer, caso vocês tenham dúvidas, porque nós, como farmacêuticos, né, temos que saber os nossos direitos e os nossos deveres, e isso está no Código de Ética. Nós temos obrigação de conhecer a legislação do nosso âmbito profissional, né? Então, da área que a gente está atuando, a gente tem obrigação de saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Da mesma forma como cidadãos, né? Agora, como farmacêuticos, a gente tem toda a legislação da profissão que a gente tem que ter conhecimento. E alegar desconhecimento dessa legislação não justifica, né? Então, não abona aquele ato ou aquela omissão, tá? Então, vai aqui um alerta tanto para o prazo do procedimento de baixa, quanto pela necessidade de conhecer a legislação que norteia a nossa atividade, tá? A nossa profissão, e sempre convidar vocês para estarem acessando o site, as informações, entrando em contato com o conselho sempre que vocês tiverem alguma dúvida, por mais simples que possa parecer, tá? Entre em contato com o conselho para evitar que vocês tenham, né, um processo ético, né, como nesse caso, por uma bobagem, né, pelo desconhecimento. Né? Muitos profissionais também alegam que, né, não fazem o procedimento de baixa porque acreditavam que isso era de responsabilidade da empresa. Tá? Esse é responsabilidade do profissional e a gente também tem que pensar que não é interesse de estabelecimento nenhum tirar o farmacêutico do seu quadro para que depois de decorrido o prazo ele passe a ser autuado pela ausência de profissional, né? Então, o farmacêutico deixando o seu nome lá, vai estar tornando um estabelecimento teoricamente regular perante o conselho, quando na verdade não está, já está desassistido. Né? Então, por isso, esse prazo e essa obrigatoriedade do farmacêutico fazer esse procedimento. Aquele lá era o CRF em casa, então, profissional, existe também o acesso da pessoa jurídica, né, da empresa, que é pelo representante legal daquele estabelecimento. Então, assim,
tudo que o conselho pede de documento, primeiro ele tem uma justificativa, tem uma base legal, né? No caso do contrato social, das alterações, dos recadastramentos que são necessários estarem realizando pela pessoa jurídica, né? A gente atualiza os representantes legais dos estabelecimentos, porque eles que vão ter acesso ao CRF em casa das empresas para fazer essas solicitações e acompanharem a situação, né, daqueles estabelecimentos perante o conselho. Então, tem diversos serviços que podem ser realizados. O que foi colocado mais recentemente ali, o ingresso, né, de responsabilidade técnica, mudança de horário e mudança de modalidade. A mudança de modalidade é aquele farmacêutico que já está vinculado naquele estabelecimento como assistente, vamos supor, vai mudar para diretor, vai mudar para substituto, o diretor que vai mudar para assistente. Essa mudança de modalidade que a gente fala, então são procedimentos todos feitos ali pela pessoa jurídica, o acesso do representante legal. Da mesma forma, tem um termo de ciência e de responsabilidade. Esse termo de ciência e responsabilidade, que tem tanto no acesso da pessoa física quanto da pessoa jurídica, a gente sabe que pouca gente lê, mas fica aqui a orientação para que vocês leiam, são informações sobre o procedimento, sobre como esse procedimento é conferido, se faltar documentação, como é que vai funcionar. Tá? Então, observem o que vocês estão dando ciência ali no CRF em casa, porque são informações importantes. Tá? Então, ali vai ter baixar formulários, ali onde está a setinha, porque cada tipo de estabelecimento, né, pode ser que tenha um formulário diferente. Né? Todo estabelecimento vai ter um requerimento que é da empresa, que vai nos informar os dados daquele estabelecimento e do farmacêutico que estiver entrando, ou mudando de horário, ou mudando de modalidade. Então, no mínimo, vão ser sempre 2 formulários para esses procedimentos, tá? Dependendo do tipo do estabelecimento, podem ter formulários adicionais. Por exemplo, aqui está no acesso de uma farmácia hospitalar, a gente precisa ter mais informações, né? Quantos leitos tem esse hospital, qual que é o horário de funcionamento da farmácia hospitalar e não do hospital. Então, existe um formulário adicional, né, nesse caso. Manipulação, que tipo de manipulação que é feita? É alopatia? É homeopatia? Então, tem formulário diferente também. Indústria, qual que é a produção, qual que é o horário, sabe? Então, existe, dependendo do tipo de estabelecimento, podem ter mais formulários, vocês, ali em baixar formulários, ele já direciona para o site, aonde daí escolhe o tipo do estabelecimento para saber que formulários encaminhar. Do CRF em casa, era basicamente isso. Agora eu vou falar, né, sobre a documentação que vocês vão receber, os tipos de inscrição. A maioria de vocês, na verdade, fez inscrição dita provisória, né? Quando o profissional já concluiu o curso, já colou grau, mas ainda não está de posse do diploma, né? Fez a inscrição apresentando uma certidão de conclusão do curso, tá? Nesse caso, a inscrição ela é provisória, esse profissional vai receber aquela cédula de identificação, né? Naquele modelinho que está aparecendo para vocês, e o crachá com o cordão, tá? Muito importante. Ali na cédula, primeiro que já tem a marca d'água de provisória e tem uma data de validade, tá? A inscrição provisória, ela é válida por 1 ano da data da aprovação da inscrição de vocês no plenário. Então, a maioria, a inscrição foi aprovada na plenária passada, que foi 25 de agosto. 25 de agosto de 2023 vai ser o prazo da inscrição, tá? Na cédula vai constar essa data para vocês se basearem. É muito importante que vocês prestem atenção, porque essa é a validade da inscrição, não apenas da cédula, mas da inscrição de vocês. Então, esse é o prazo
de um ano que vocês têm ou para efetivar a inscrição, que a gente fala, que é transformar de provisória em definitiva mediante apresentação do diploma, ou caso não tenha o diploma ainda, existe a possibilidade de prorrogar essa inscrição provisória por mais um ano. O que não pode é deixar a inscrição vencer. Inscrição vencendo, ela é automaticamente cancelada. Se tem alguma responsabilidade técnica, ela é baixada também, porque só pode exercer a profissão, né, quem está devidamente inscrito, e daí tem que fazer o procedimento de inscrição, tudo novamente para estar regularizando a situação profissional, se quiser permanecer exercendo a profissão, tá? Embora a gente fale isso em todo juramento, a gente deixa aviso no CRF em casa. Muitos profissionais deixam a inscrição vencer. Tá? Toda plenária eu tenho inscrição cancelada por vencimento. Tá? Então, isso é extremamente importante. Tá? Observem, né? Prestem atenção na cédula de vocês, para vocês não deixarem a inscrição de vocês cancelar, ok? No caso da inscrição definitiva para aquele profissional que já estava de posse do diploma para estar apresentando para a gente, vai receber a cédula de identidade, que é esse outro modelinho, né? A carteira de identidade profissional, que é essa marrom, e da mesma forma o crachá com o cordão. Tá? A cédula, tanto a provisória quanto a definitiva, servem como documento de identificação em todo o território nacional. Vocês vão ver que tem todos os dados de vocês, tá? E no caso da definitiva, não tem validade nenhuma, nem a cédula, nem a inscrição, tá? Essa carteira de identidade profissional, ela também serve como documento de identificação, mas ela não é muito prática, né? Como se fosse uma carteira de trabalho, um passaporte, mas a gente não anota vínculos de trabalho nela, né? Isso é tudo via sistema, não é feito em carteira, tá? Mas para determinados procedimentos pode ser que ela seja solicitada para vocês, sobretudo se vocês precisarem trabalhar em outro estado, né? Cada estado tem um número de inscrição, né? Uma sequência numérica dos seus farmacêuticos. Então, se for trabalhar em uma outra jurisdição, pedir transferência para outro estado, será obrigatório apresentar essa carteira para registrar um novo número da inscrição. Então, guardem com cuidado, porque dependendo do procedimento, pode ser que ela seja necessária e vai ser solicitada para vocês, tá? Tanto inscrição provisória como inscrição definitiva, existe uma cédula digital, tá? Vocês acessando a Play Store e buscando lá cédula digital do Conselho Federal de Farmácia, vocês já conseguem baixar a cédula de vocês. Por resolução, o Conselho Federal de Farmácia já deixou a cédula provisória como sendo só essa digital, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Isso. Essa cédula provisória, né, que a gente emite, é feita num papel moeda que a gente adquire pelo Conselho Federal de Farmácia. Ele não está fornecendo mais. Nós ainda temos o papel moeda, então a gente ainda está emitindo cédula provisória para os profissionais. Mas em breve, o farmacêutico inscrito provisoriamente só vai ter a cédula digital. Tá? Que baixa pela Play Store, né? Vocês já conseguem ter disponível, né? E aqui, para finalizar, um alerta para manter sempre os dados atualizados. Pelo CRF em Casa, no primeiro ícone, que é a atualização cadastral, vocês conseguem alterar telefone, e-mail e endereço. É importantíssimo que vocês mantenham esses dados sempre atualizados e se atentem aos dados que vocês coloquem, né? Eu já vi alteração de endereço que deixou sem número, né? Ou que deixou o endereço parte do nome, né? Porque é nesse endereço que a gente vai estar encaminhando os documentos de vocês.
Tá? Da mesma forma, muitas vezes a gente precisa entrar em contato, usa o e-mail, né, até o celular, né, na maioria das vezes, o nosso canal de comunicação hoje é o próprio CRF em casa, né, a gente deixa avisos no CRF em casa, nos procedimentos, a gente faz tudo via evolução de protocolo, né, vocês ali nos protocolos aguardando resposta quando solicita algo de vocês, né, no caso de uma resposta que a gente emite um ofício, ele aparece para vocês como anexo a esse protocolo, tá? Então, o CRF em casa é uma ferramenta importante que é preciso que vocês utilizem, né, e mantenham os dados atualizados também através do portal, tá? Deixa eu voltar aqui. Quem fez inscrição provisória, está participando do juramento hoje, vai receber esses documentos, então, por correio, provavelmente a gente vai postar já amanhã, vai para o endereço residencial de vocês, cadastrado no CRF em casa. Então, se vocês tiverem alguma atualização a fazer, corram para fazer o quanto antes, tá? Quem fez inscrição definitiva, observem ali que precisa do diploma original. Lembram que eu falei sobre o atendimento presencial, né? A gente precisa registrar esses diplomas, que nada mais é do que carimbar o verso do diploma para registrar qual que é o CRF de origem daquele farmacêutico, tá? Então, alguns de vocês, sobretudo os que fizeram a inscrição anteriormente, fizeram enviando o diploma por e-mail ainda, tá? Nesse caso, vocês vão receber um aviso no CRF em casa que o documento de vocês está disponível na sede ou na seccional mais próxima para vocês retirarem esses documentos presencialmente quando vocês vão precisar apresentar o diploma original para fazer esse registro, tá? Aos profissionais que já apresentaram o diploma original, quando protocolaram o requerimento de inscrição, o diploma já foi carimbado, vão receber esses documentos por correio também, tá? É que a gente está num momento que foi justamente a transição quando a gente mudou o procedimento, então ainda tem alguns farmacêuticos, sobretudo de plenárias anteriores, que fizeram o procedimento por e-mail e não presencial, então vão ter que fazer essa etapa do comparecimento presencial ainda, tá? Se já carimbou o diploma, já apresentou para o conselho o diploma original, vai receber a documentação por correio também, assim como os profissionais da inscrição provisória, ok? Da minha parte de informes era isso, eu quero me deixar à disposição novamente. Eu vou deixar à disposição, vou me colocar à disposição novamente. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato. E agora a gente vai partir para a etapa do juramento propriamente dito. Como é que vai acontecer? Eu vou pedir para um dos farmacêuticos ler esse juramento em nome de todos, tá? Para daí fazer o juramento, né? Os demais podem acompanhar, logicamente, só peço que mantenham os microfones desligados para não causar interferência, tá? E depois a gente vai chamar cada profissional da lista para daí jurar. Nesse caso, né, vamos chamar, por exemplo, Flávia de Abreu Chaves. Daí eu vou abrir meu microfone e vou falar, eu, Flávia de Abreu Chaves, juro, desligo o microfone para que possa ser chamado o farmacêutico seguinte. Tá bom? Assim não interfere no juramento dos demais. De novo, peço para que todos deixem os microfones desligados até que o nome seja chamado, tá? Eu vou chamar 2 vezes, né? Normalmente a doutora Greisel, né, faz essa chamada. Ela vai ter que se ausentar, então eu vou convocá-los a jurar, tá? Eu vou chamar 2 vezes, caso tenha algum problema com microfone, né?
chamo novamente no final, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai dar um jeito, né? O plano B, a gente faz o juramento pelo chat, para quem não conseguir por algum problema no áudio, tá? De antemão, eu peço desculpa a alguma pronúncia, tá, errada, e agora eu vou pedir para a farmacêutica Aline Ayumi Yoshida Yamada, por favor, se pode ler esse juramento para nós, por gentileza. Bom dia. Oi, Posso bom ler dia, sim? Aline. É, A hora que você quiser, ali desde o comecinho ao receber a carteira profissional, por favor. Ao receber a carteira profissional decorrente de minha inscrição como farmacêutico no quadro 1 deste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, perante a seu presidente, presto o compromisso de cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes às atividades profissionais farmacêuticas prevista na Lei Federal número 3.820, de 1960, e no Código de Ética Profissional. Assim eu juro. Perfeito, obrigada, Aline. Agora eu vou chamar os outros farmacêuticos. Doutor Abdala Aramed Ibrahim Kassem. Sim, estou aqui. Por favor, peço que o senhor repita seu nome, fale eu, repete o nome, daí eu juro. Por favor. Meu nome é Abdallah Ahmed Ibrahim Qasim. Mil perdões. Fale mais alto, por favor, mais devagar seu nome para a gente estar registrando. Meu nome é Abdallah Ahmed Ibrahim Qasim. Perfeito, só fale, eu juro. Eu juro. Obrigada, parabéns, jurado. Obrigado. Doutora Amanda Dainec Corona. Eu, Amanda Dainec Corona, juro. Obrigada. Doutora Ana Beatriz Fetosa Rigo. Eu, Ana Beatriz Feitosa Rigo, eu juro. Obrigada. Doutora Ana Caroline Gaio dos Santos. Eu, Ana Caroline Gaio dos Santos, juro. Obrigada. Doutora Ana Paula Marconde Silveira. Eu, Ana Paula Marconi Silveira, juro. Doutor Anderson Bertotti. Eu, Anderson Bertotti, juro. Obrigada. Doutora Andréia Arias Cordeiro. Eu, Andréia Arias Cordeiro, juro. Obrigada. Doutora Angélica Vitória de Campos Souza. Eu, Angélica Victória de Campos Souza, juro. Obrigada, Angélica. Doutora Beatriz Mioto Lima. Eu, Beatriz Mioto Lima, juro. Doutora Beatriz Mioto Noronha. Eu, Beatriz Mioto Noronha, juro. Obrigada. Doutora Beatriz Pessoa Valentini. Eu, Beatriz Pessoa Valentini, juro. Doutora Bruna Eduarda Flizikowski da Cruz. Eu, Bruna Eduarda Fizikowski da Cruz, juro. Obrigada. Doutora Bruna Ferreira da Cunha. Doutora Bruna Ferreira da Cunha.
Doutor Carlos Augusto Ehrenfried, perdão. Eu, Carlos Augusto Ehrenfried, juro. Obrigada. Doutora Carolina Schmidt. Eu, Carolina Schmidt, juro. Doutora Celine Cecília Cardoso. Eu, Celine Cecília Cardoso, juro. Obrigada. Doutor Semildo Alberto Anel. Eu, Semildo Alberto Hanel, juro. Obrigada. Doutora Claudete Apolinário dos Santos. Eu, Claudete Apolinário dos Santos, juro. Obrigada. Doutor Danilo de Souza Mendonça. Eu, Danilo de Souza Mendonça, juro. Doutor Davi Krasuk Neto. Eu, Davi Krasuk Neto, juro. Obrigada. Doutora Débora Fernanda Semensato. Eu, Débora Fernanda Semensato, juro. Doutora Débora Lorena Queiroz. Eu, Débora Lorena Queiroz, juro. Obrigada. Doutora Débora Maria Burim Lopes. Mais. Doutora Diana Keles da Silva. Eu, Diana Queres da Silva, juro. Doutora Elaine Alves Fontes. Eu, Elaine Alves Fontes, juro. Doutora Emanuele Ribeiro. Eu, Manoele Ribeiro, juro. Obrigada. Doutora Emily Farias dos Santos. Doutora Emily Farias dos Santos. Doutora Fabielle Vieira. Eu, Fabielle Vieira, juro. Obrigada. Doutora Fernanda Raeder de Lis. Eu, Fernanda Heder de Lis, juro. Eu, Fernanda Heder de Lis, juro. Obrigada, Fernanda. Doutor Felipe Almeida Neri. Eu, Felipe Almeida Neri, juro. Obrigada. Doutora Franciele Correia da Silva. Eu, Franciele Correia da Silva, juro. Doutor Gabriel Boniol. Eu, Gabriel Boniol, juro. Obrigada. Doutora Gabriele Adorno Silva. Doutora Gabriele Adorno Silva. Doutor Giovano de Moraes Júnior. Eu, Giovano de Moraes Júnior, juro. Obrigada. Doutora Rani Abdurrahman Malta Nazer. Eu, Rani Abdurrahman Malta Nasser, juro. Obrigada e desculpe a pronúncia.
Doutora Isabela Maria Otovski Parolin. Eu, Isabela Maria Otovix Parolin, juro. Doutora Ivana Carla Momenti Beligni. Eu, doutora Ivana Carla Momenti Beligni, juro. Obrigada. Doutora Jamile Zorante Alves de Andrade. Eu, Jamile Zorante Alves de Andrade, juro. Doutora Jennifer Trevisan da Silva. Eu, Jennifer Trevisan da Silva, juro. Doutora Jéssica Tavares. Eu, Jéssica Tavares, juro. Obrigada. Doutora Júlia Budag. Eu, Júlia Budak, juro. Obrigada. Doutora Júlia Tereza Venâncio de Castilho. Eu, Júlia Tereza Venâncio de Castilho, juro. Doutora Juliane dos Santos de Oliveira. Eu, Juliane Santos de Oliveira, juro. Doutor Júlio César Rezende Lopes. Eu, Júlio César Rezende Lopes, juro. Obrigada. Doutora Karina Martins Monteiro. Eu, Karina Martins Monteiro, juro. Obrigada. Doutora Laura Alexandra Caixeta Maciel. Eu, Laura Alexandra Caixeta Maciel, juro. Doutora Letícia Maria dos Santos Motter. Doutora Letícia Maria dos Santos Motter. Doutora Liana Cândido de Moura. Eu, Liana Cândido de Moura, juro. Doutora Lidiane Chicarelli dos Santos. Lidiane Chicarelli dos Santos, juro. Obrigada. Doutora Luana Simeonato Moraes. Eu, Luana Simeonato Moraes, juro. Doutora Lorena Barreto. Eu, Lorena Barreto, juro. Doutora Luana Busanello. Eu, Luana Busanello, juro. Doutora Luana Kathleen dos Santos Lima Saco. Eu, Luana Kathleen dos Santos Lima Saco, juro. Doutora Luciana Benigni Quirelli. Eu, Luciana Begnini Quirelli, juro. Doutora Lucinéia de Oliveira Chaves. Lucinéia, eu vejo que está aberto o teu microfone, mas a gente não está te escutando. Lucinéia de Oliveira Chaves, juro. Obrigada, agora sim. Doutor Luiz Fernando da Silva Napolitano. Eu, Luiz Fernando da Silva Napolitano, juro. Obrigada. Doutor Márcio Maikizuki Odilho. Eu, Márcio Maikizuki Voidilo, juro. Obrigada. Doutora Maria Eduarda Locatelli Espriafico. Eu, Maria Eduarda Locatelli Espriáfico, juro. Obrigada. Doutora Maria Letícia Andrade Tartari. Eu, Maria Letícia Andrade Tartari, juro. Obrigada.
Doutora Maria Lúcia Pinheiro Pinto Gonçalves. Eu, Maria Lúcia Pinheiro Pinto Gonçalves, juro. Doutora Maria Vitória Lopes Estela. Eu, Maria Vitória Lopes Estela, juro. Doutora Marina da Almeida Teixeira. Eu, Marina da Almeida Teixeira, juro. Doutora Maiara Viviane Soares da Silva. Eu, Maiara Viviane Soares da Silva, juro. Doutora Michele Vargas. Eu, Michele Vargas, juro. Doutora Milena Bruschi. Eu, Milena Brisque, juro. Obrigada. Doutora Milena Pisibilinski. Eu, Milena Pisibilski, juro. Doutora Nathalie de Matos Chiosini. Eu, Nathalie de Matos Chiosini, juro. Doutora Nicole Boel Henden. Eu, Nicole Belhaiden, juro. Obrigada. Doutora Olívia de Souza Cleto. Eu, Olívia de Souza Cleto, juro. Doutora Poliana de Almeida Franciscone. Eu, Poliana de Almeida Franciscone, juro. Doutora Priscila Atais Wagner. Eu, Priscila Thaís Wagner, juro. Doutora Rafaela de Melo Mauro. Doutora Renata Balbinotti. Eu, Renata Balbinotti, juro. Doutor Roberto Paulo Jung. Eu, Roberto Paulo Jung, juro. Doutora Rosiane de Oliveira Pires. Eu, Rosiane de Oliveira Pires, juro. Doutora Thais Helena Gonçalves. Eu, Thaís Helena Gonçalves, juro. Doutora Tatiane Rodrigues Rocha. Eu, Tatiane Rodrigues Rocha, juro. Doutora Tayane Cristine Pereira Santana. Doutora Tayane Cristine Pereira Santana. Doutor Wagner Antunes. Eu, Wagner Antunes, juro. Doutora Vanessa da Silva Mota. Eu, Vanessa da Silva Mota, juro. Eu vou chamar novamente os que não conseguiram jurar, ok? Doutora Bruna Ferreira da Cunha. Acho que deve ter perdido a conexão. Doutora Débora Maria Burim Lopes. Também perdeu. Doutora Emily Farias dos Santos. Doutora Gabriele Adorno Silva. Alguém que está presente não foi chamado. A gente teve alguns que perderam a conexão, né? Como eu falei anteriormente, depois que a sessão começa, eu não consigo autorizar a entrada na sala. Mas dos que permanecem na sala estão presentes. Pela minha lista, acredito que todos fizeram o juramento, ok? Então, considero jurados. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, me coloco à disposição, né? Antes de passar a palavra para o Dr. Márcio, nosso presidente, né, quero agradecer, parabenizá-los, e muito mais do que sucesso, desejar para vocês felicidade. Eu acho que
para a gente ser feliz, a gente tem que também, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, e só assim a gente é feliz completamente, e essa felicidade, né, que eu, como conselho, desejo para todos vocês, tá? Tudo de bom? Dr. Márcio, por favor. Bom, pessoal, finalizando, parabenizá-los novamente, dizer que para nós aqui do Conselho é uma honra tê-los conosco, sejam bem-vindos à profissão farmacêutica, dizer a vocês que essa grande construção que é a profissão farmacêutica, todos nós somos responsáveis, aí nem que seja com um tijolinho. E quando um de nós se destaca, e nós vimos isso durante a pandemia, toda a profissão leva ao mérito, toda a profissão é reconhecida. Porém, quando um de nós erra, e isso vem ao conhecimento da sociedade, principalmente hoje aí que a mídia não perdoa, todos nós perdemos também. Então, que vocês procurem dar o melhor de si, estudem, se atualizem, para que não aconteçam os erros, para que a nossa profissão possa só crescer e não perder pontos aí diante da sociedade. E aí, em relação à transparência, dizer para vocês que esse juramento de hoje, ele ficará disponível no site, no YouTube. Nós tivemos aí uma situação inesperada de alguém que deixou a câmera ligada, mas já vamos pedir para que haja o corte dessa parte da gravação, para que não se exponha ninguém. Mas perguntar para vocês, alguém se opõe a que fique gravado? Pode se manifestar, como pode escrever lá no chat. Se alguém achar melhor não expor o seu nome, nós respeitamos isso. Do contrário, aí nos próximos dias já estará à disposição de vocês a gravação lá no YouTube. Bom, não havendo manifestação, então, com o corte já citado, estará aí à disposição. Então, felicidades a todos vocês. Este conselho é a casa de vocês. Estamos à disposição. Um grande abraço e felicidades.